peregrinação na Terra Santa os mineiros chilenos. Resgatados em outubro do ano passado, depois de 70 dias presos dentro da mina, os mineiros com as suas famílias são hóspedes do Ministério do Turismo israelense. Um a um estão caindo todos os governos ditadores no Oriente Médio. Qual é o futuro desta região? Nos ajuda na reflexão o professor Sami Becha, da Universidade de Hebron. Um grande sucesso, a 25ª edição da Feira do Livro. Escritores de todo o mundo se reúnem em Jerusalém para celebrar a cultura hebraica. Nasceu há 3 anos por desejo do cardeal Martini e está crescendo sempre mais em Belém o instituto que ensina uma nova liderança. Os franciscanos guardam há séculos o santuário que a tradição recorda como lugar onde Jesus chorou olhando Jerusalém. É ainda viva na lembrança de todos os 33 mineiros que ficaram presos na mina do Chile em outubro do ano passado e como foram dramaticamente resgatados depois de 70 dias. O presidente chileno Sebastián Piñera disse que eles estavam fazendo uma experiência de renascimento e aquela frase era mais verdadeira do que o sentido metafórico. Esta semana, 25 deles, acompanhados das famílias, estão em peregrinação na Terra Santa, convidados pelo Ministério do Turismo israelense. E o fato que alguns mineiros tenham vivido uma conversão religiosa na permanência na mina torna esta viagem decisivamente apropriada. Na coletiva de imprensa em Jerusalém, o representante do grupo, José Henriques, disse que tem claramente esta peregrinação como uma experiência religiosa. Sim, certamente. Aceitamos o convite porque consideramos um privilégio estar aqui. Ao mesmo tempo, creio que seja um chamado de Deus. E quando pensamos em milhões de pessoas que rezaram por nós enquanto estávamos na mina, parece uma resposta às orações que fazíamos implorando a Deus que nos tirasse de lá. Este tema foi recordado em parte pelo ministro do Turismo israelense, que acolheu os mineiros na presença do embaixador chileno Joaquim Montes. Para vocês pode ser, em parte, uma oportunidade para exprimir reconhecimento. Para nós, é uma oportunidade única de encontrar um grupo de pessoas que marcaram a história, graças ao espírito de perseverança, tenacidade e força. Todos admiramos a amizade e a coragem que vocês mostraram em uma das provas mais difíceis que um homem possa enfrentar. No dia seguinte, os mineiros caminharam da Porta de Santo Estevão, na cidade velha de Jerusalém, até a Basílica do Santo Sepulcro, que os cristãos locais chamam de Basílica da Ressurreição. E não é exagero dizer que a dramática retirada da mina foi, em qualquer modo, uma ressurreição. É difícil imaginar os pensamentos desses corajosos mineiros chilenos quando fizeram a Via Dolorosa, que recorda o percurso de Jesus com a cruz até o Gólgota, onde foi crucificado. Longe das telecâmeras, eles puderam rezar no Calvário e, finalmente, fora no inverno ensolarado, continuaram a experiência de fé. Fé em Deus pastor que cuidou deste pequeno rebanho. Argélia, Egito, Tunísia e agora Líbia, um a um estão caindo os ditadores que governam ou governaram o Oriente Médio por muitos anos. Está soprando um vento de novidade nesta terra e ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Pedimos o parecer do professor Sami Becha, da Universidade de Hebron. Quello che ho visto io personalmente nella piazza dell'Egitto. O que eu vi pessoalmente na praça, no Egito, são jovens que queriam falar e expressar sua vontade e dignidade à comunidade internacional que por um longo tempo não viu a dor que existe naquele país. O Egito ajudou a desencadear em outros países revoltas semelhantes, mas ao mesmo tempo com características diversas. Por aquilo que nós estamos vendo é o que está acontecendo também na Líbia, com mais violência. Eu fico diante da televisão, seguindo os acontecimentos e, sinceramente, fico orgulhoso do que o povo do Egito, sem violência, conseguiu a sua liberdade. Certamente estamos preocupados por aquilo que virá depois.
Mas isso me faz pensar no medo que o mundo ocidental está sentindo diante do que está acontecendo na maioria dos países árabes. Eu, pessoalmente, como um árabe cristão palestino, vivendo nessa parte do mundo, não penso que seja o fundamentalismo que está por trás desta revolta, porque o mundo árabe, do Oriente Médio, que está sob os olhos do mundo, vai contra esta onda de religiosidade. É otimista o professor convicto de que os recentes acontecimentos levará a uma mudança positiva na região dilacerada por conflitos e ditaduras militares. Quanto a padre Marek, salesiano polonês assassinado há poucos dias na Tunísia, ele diz: Subito questo evento com quello che è successo ai cristiani copti in Egitto. Ligo este fato àquele que aconteceu aos cristãos coptas no Egito. Depois da queda do presidente, foi dito em todos os telejornais do mundo que o que estava por trás destes atentados não eram os muçulmanos, mas o ministro do governo de Mubarak. Por isso, eu não vou logo julgar ou acusar quem é o responsável por esta morte. Seguramente choramos ao sentir que um padre salesiano, um dos nossos, foi assassinado. É terrível, mas em uma terra de missão, creio que o testemunho tem o seu preço. O testemunho tem um preço, mas o Egito, a Líbia, a Tunísia valem a perda de uma só vida humana? Certo é que a semente deve morrer para dar fruto. Todo mundo em Jerusalém. Desta vez, porém, não falamos do grande fluxo de peregrinos de todas as nacionalidades que visitam os lugares santos, mas dos muitos escritores que se reuniram na Cidade Santa para a 25ª edição da Feira do Livro. Pontuais, como a cada ano, o evento reúne os escritores de todas as partes, das últimas novidades aos clássicos, de best-sellers aos escritores emergentes. É possível participar do café literário, passear entre os estandes ou simplesmente pegar um livro para ler. Convidado de honra, Umberto Eco, que apresentou aqui o seu mais recente trabalho, O Cemitério de Praga. Durante os 5 dias do evento, todos tiveram a oportunidade de redescobrir o valor da cultura e literatura judaica, como explica o autor e maestro Carlo Lucarelli. Tenho uma grande curiosidade pela literatura hebraica e autores israelenses. Li e aprendi muito, especialmente sobre como construir um certo tipo de narrativa. Benjamin Tammus, por exemplo, é um autor que eu gosto muito. E é muito interessante o cinema de Israel que é visto no nosso país. E aqui eu também tenho uma grande curiosidade para ver tudo o que não consigo em outro lugar. Porque para nós chega somente o material traduzido. Mas aqui eu posso, pelo menos, tocar e depois adquirir e ter mais profundidade. Portas e olhos abertos sobre a atualidade. Lucarelli, que há afinidade com as histórias dramáticas, nos explica por que não podemos esquecer também na Feira do Livro a delicada situação internacional. Sou um observador atentíssimo destas coisas e me parece que esteja sucedendo alguma coisa que mudará a face de uma região e também do mundo. Porque quando muda alguma coisa em uma parte importante do mundo, muda tudo nos próximos anos seguramente. Pode ser uma coisa positiva, tudo isso pode mudar para melhor, como também pode ser negativo, e podem acontecer vários problemas. Eu espero que quem entende melhor do que eu tenha condições de lidar com estas coisas para conduzi-las ao melhor. Enquanto em uma parte do mundo árabe aumentam as reivindicações por mudanças políticas, na cidade de Belém, na Palestina, cresce um instituto de leadership, onde participantes são formados para um novo estilo de liderança. A ideia da criação do Instituto Cardeal Martini foi concebido na Universidade de Belém, quando o cardeal emérito de Milão recebeu um título de honra. Posteriormente, vários amigos da universidade apoiaram a ideia e ajudaram a garantir o financiamento para desenvolver o projeto. O Instituto de Liderança há vários objetivos. Trabalhar na sociedade palestina, especialmente com os jovens na cidade de Belém. Criar novos métodos de liderança na sociedade árabe palestina, principalmente com os estudantes. Desenvolver projetos através de diversos programas educativos, através da pesquisa científica de liderança e cursos sobre temas com acento sociológico, ético e moderno. Na Universidade de Belém, estudam cristãos e muçulmanos, o que está muito de acordo com o desejo do cardeal Martini de contribuir para o desenvolvimento do respeito das diversidades.
Investimento também na liderança feminina, como através do curso de comunicação para mulheres, que contou com um número muito expressivo. Aqui estão as mães cujos filhos estudam na Escola São José. E esta é a proposta pedagógica social para as mães. Eu vim aqui através da Escola São José e aprendi muito, principalmente como relacionar-me com os meus filhos e com a sociedade. O curso nos ajuda a desenvolver as nossas próprias capacidades, os nossos pensamentos, a nossa vida na sociedade. Queremos estes encontros de formação pessoal, porque tudo mudou nos nossos relacionamentos. Eu sou dona de casa e aprendi muito. Refrescamos a nossa própria consciência, que esquecemos ao longo do caminho. Estamos aqui para aprender. O curso é intenso e amplo. A alma não muda se não tem uma estrutura interna, e assim estamos buscando mudar para melhor. Como reforça Dr. Yosef Zaknou, o Instituto procura ajudar a sociedade árabe palestina com os valores da democracia, da liberdade e da justiça, no respeito ao outro e ao serviço de toda a sociedade. Um santuário pequeno, mas de grande significado espiritual e com uma visão privilegiada de Jerusalém. Foi deste lugar que Jesus contemplou a cidade. A igreja do Dominus Flevit, que significa o Senhor chorou, está no Monte das Oliveiras e pertence à custódia da Terra Santa. Por aqui passam inúmeros peregrinos todos os dias. Importantes descobertas arqueológicas foram realizadas pelos franciscanos nos anos 50 e trouxeram à luz os restos de um antigo cemitério da época romana e bizantina, com uma série de túmulos com sarcófagos que evidenciaram sinais cristãos das primeiras comunidades de Jerusalém e sepulcros hebraicos da época de Cristo. E é sobre os restos de uma igreja bizantina, dos quais se conservam alguns mosaicos do sétimo século, que foi edificado o santuário em 1955 pelo arquiteto italiano Antonio Barluzzi. Ao interno da igreja está uma grande janela de vidro, de onde se pode contemplar um belíssimo panorama da cidade. Na intenção do arquiteto, a janela atrás do altar não somente permite a entrada de luz, mas evoca no símbolo do cálice com a hóstia o memorial celebrado cotidianamente sobre o altar, numa feliz composição artística com significado histórico e teológico. E como recorda o evangelista São Lucas, Jesus contemplou a cidade e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecestes o que te pode trazer a paz. Mas não ficará pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo em que fostes visitada. Local onde se recorda as lágrimas de Jesus, mas também e principalmente lugar ideal para se rezar pela paz, como convida o salmista. Pedi, vós todos, a paz para Jerusalém, e vivam em segurança os que te amam.